Olá, hoje é o dia 2 de julho de 2019. Isto é hoje uma terça-feira, e aqui em Juí, Rio Grande do Sul, onde estou gravando, está um pouco frio, né? Agora são 2 horas da tarde, fazendo aqui 13, 14 graus. À noite vai fazer mais frio do que agora, né? Nós já temos lenha para fazer fogo na lareira e assim por diante. Bom, nosso estudo de hoje é a respeito da lição número 5 do terceiro trimestre de 2019. O clamor dos profetas. Não é? Os profetas foram sempre uma classe especial, escolhidos diretamente por Deus. Homens ou mulheres, né? Que Deus disse, com esse eu falo, para mandar mensagem para as outras pessoas com as quais eu já não falo mais, mas com o profeta ainda eu falo, porque era uma pessoa escolhida, porque era uma pessoa bem mais íntima com Deus, mais obediente, né, do que as outras pessoas. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco agora nesse estudo, para que nós possamos aprender o que aqueles profetas antigos diziam, que reflete até aos nossos tempos, e que nós possamos enquadrar nossa vida de acordo com esses requisitos que eles escreveram para nós. Em nome de Senhor Jesus Cristo, amém. Bom, aqui o verso de Miqueias, Miqueias 6, versículo 8, diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. O que Deus pede de nós? Mais adiante aqui vamos estudar outra vez, né, que esse é o culto que Deus estava pedindo, faz parte do culto. Os profetas parece que sempre foram um ponto de discórdia. Não que eles criassem a discórdia, mas sim porque as pessoas não aceitavam as mensagens que Deus enviava por meio deles. Essa era a grande questão. As pessoas achavam que era o profeta, ou queriam achar assim, né, que era o profeta que estava inventando coisa, que estava querendo exigir obediência a pontos onde eles estavam desobedecendo, etc. E mataram muitos profetas. Inclusive Jesus foi morto. Não é? Então muitos profetas não morreram de velhice ou de doença, mas sim mortos, perseguidos por seu próprio povo, aqueles os quais Deus, por meio dos profetas, queria auxiliar a agir de forma correta. Esse que é o triste, né? Os profetas foram sempre, obviamente, maiores que os sacerdotes e que os reis, porque eles eram homens e mulheres escolhidos por Deus, né? Eles recebiam mensagens diretas de Deus, né? Bom, então aqui nós, por exemplo, segundo Crônicas 20, versículo 20, a gente lê a respeito dos profetas, né? Crede nos seus profetas e prosperareis. Antes dizia assim, crede em Deus, né? E crede nos seus profetas. Por que crer nos profetas, afinal de contas? Porque as mensagens dos profetas é a mensagem enviada por Deus, né? Então, se não aceita a mensagem de Deus, então não sei, né? Aí fica difícil, como dizem por aí, né? Então, os profetas sempre tiveram uma tarefa difícil. Eu não lembro assim, mas acho que foram poucos os profetas, ou se de repente nenhum, que teve vida fácil, né? Por exemplo, Moisés teve uma vida difícil, Elias teve uma vida muito difícil, Amós teve uma vida difícil, eles não vão estudar aqui, né? Daniel teve uma vida difícil, Jesus teve uma vida difícil, Ellen White teve vida difícil, até ela foi perseguida. Temos que agradecer a Deus que não foi morta,
né? Bom, quais eram os pontos que os profetas mais chamavam a atenção, né? Um dos pontos que chamava muita atenção era com relação à idolatria e à guarda do sábado, mas aqui é um outro ponto, né? Tem um outro ponto. A parte de domingo, o povo de Deus no tempo do profeta Samuel, né? Um grande profeta. O que o povo pediu para Samuel? Claro que o Samuel devia ficar bem quietinho, porque ele não educou bem os seus filhos. E o povo não queria mais saber dos filhos do profeta Samuel, né? O que o povo então pediu? Eles queriam um rei. Mas um rei era pior do que os filhos do profeta Samuel. Mas eles não queriam mais profetas, não queriam mais ser dirigidos por Deus. Porque até os profetas não eram muitas vezes tão bons assim. Samuel foi um bom profeta, claro, mas os filhos dele como sacerdotes, não eram profetas, mas como sacerdotes, deixaram a desejar. Que tristeza. Infelizmente, né? Eles queriam um rei. Os profetas alertam os homens, querem um rei, vai ser igual ao rei dos outros. Ele vai ter palácios, ele não vai ter um palácio, ele vai ter palácios, ele vai ter cavalos, ele vai fazer um exército, ele vai exigir que os filhos de vocês trabalhem no exército, prestem serviço militar, ele vai cobrar impostos, ele vai comer do bom e do melhor, vai pegar das partes melhores da safra de vocês para ele. Enfim, ele vai fazer um monte de exigências, vai se enriquecer, né? Ele vai se envaidecer muitas vezes, e assim por diante. E de fato, Saul foi um fracasso, mas foi um fracasso nisso. Abandonou Deus. E pasmem, não só ele, como todos os demais, abandonavam Deus, quando estavam com Deus, né? Abandonavam Deus quando estava bem. Esse é um problema. Nós temos que ter muito cuidado. Abandonamos a Deus quando Ele nos faz bem. E daí a gente se volta para Ele quando fica doente, quando dá uma crise, perde o emprego, quando nos assaltam, etc e tal, quando dá um acidente, daí a gente volta a Deus. Volta a Deus quando tem problemas, não é? Assim foi Saul. Saul abandonou a Deus no auge do seu reino, quando estava indo bem, logo no início, né? E é um desastre, não é? Então, Saul começou a perseguir Davi, que foi ungido como rei pelo profeta Samuel, né? E como se Davi tivesse culpa da escolha de Deus. Mas aqui tem uma coisa que a gente está estudando nessas lições aqui, são fantásticas, a gente precisa aprender isso. Parar de culpar os mensageiros de Deus, né? Tem que parar com isso. Eles são só mensageiros. Eles estão trazendo uma mensagem que nós merecemos ouvir, que nós temos que ouvir, nós temos que mudar, não é? Então vamos parar de culpar Ellen White, porque ela fala a respeito da música, que agora está dentro da igreja. E que comigo já aconteceu de 3. Por isso que eu, em público eu não falo mais. 3 pastores. Quando mencionei esse assunto, literalmente, o demônio tomou posse deles. Um deles chegava a tremer. Não, 2 chegava a tremer. Né? Ficaram tão bravos, tão bravos. Foi Ellen White que escreveu. E um deles, eu estava com os textos dela, eu li para ele fica cada vez mais bravo. Né? Então, vamos lá para Amós. Amós foi um sujeito rústico, era do campo, né? Ele era boieiro, ou seja, cuidava de animais do campo, né? Vacas, bois, né? Quem sabe búfalos, sei lá, ovelhas, coisas que tinha por lá. Mas aqui fala que era boieiro, né? E também em tempos de colheita, ele
ele colhia frutas, né? Então ele foi chamado por Deus, porque era um homem sincero, fiel, ele seguia os escritos, né? Ele era claro e direto e durão. Está faltando hoje. Hoje nós temos uma ética que nossos dias aqui que é só de massagear, etc e tal. E quando alguém vai pregar no púlpito a respeito dos pecados, ele menciona assim genericamente, assim, só irmãos, então, quando nos arrepender dos nossos pecados, porque Deus, porque não sei o que, etc e tal, tudo é genérico, né? Parece que está tudo tão bem que não precisa mais ser como Amós foi, ou como Miqueias foi, né? Mas naquele tempo, uma das coisas que Amós enfrentou direto, foi a exploração por parte dos ricos sobre os pobres, né? Então tinha ali tribunais que eram desonestos, que eram a favor de uns e desfavor de outros. Eles enganavam, eles davam sentenças favoráveis a quem tinha cometido erro, que eram geralmente os mais ricos, e desfavoráveis a quem estava sofrendo e que tinha razão, mais os pobres, né? Havia ali muita exploração sobre os pobres que não tinham saída, tinham que trabalhar, então eles conseguiam um trabalho, ganhavam pouco, ou eram escravizados, e os outros ostentavam sua riqueza, né? E muitos deles ficaram tão ricos que nem trabalhar não trabalhavam mais, né? E assim exploravam os pobres, né? Esse Amós era de Judá, do Reino do Sul, mas ele trabalhou no Reino do Norte, em Israel. Gente, pasme, mas ele foi tão mal recebido. A nação não ouviu o que ele disse. Umas ou outras poucas pessoas se converteram e se salvaram, valeu a pena. Porque se fosse para salvar pelo menos um, só um, já tinha valido a pena, né? Ele amou a ser salvo e mais um, já valeu a pena o seu trabalho, né? E se salvaram alguns, mas a nação não foram tantos que deu para desses que se arrependeram formar uma nação, nem para substituir. Israel não aceitou. Alguns poucos aceitaram, não foi em vão o trabalho dele. Mas Amazias, que era o sacerdote lá dos israelitas do norte, né? Sacerdote falso, porque ele não oficiava naquele templo de Salomão, não. Ele oficiava lá num ou outro templo que foram construídos lá no Reino do Norte. Ele acusou Amós de traição ao rei, né? Ele estava conspirando contra o rei, disse esse Amazias, né? E mandou ele embora, né? Bom, uns tempos depois se cumpriram as profecias de Amós. Os assírios vieram e destruíram tudo. Tudo. Bom, aí já era tarde, né? Depois que está destruído, está destruído. Aí não tem como reconstruir mais. E eles não se arrependeram. Nenhum rei do norte se arrependeu. Nenhum. Miqueias. Bom, Miqueias era outro que foi perseguido, né? Perseguido. Miqueias, ele agiu em Judá, profetizou em Judá e Israel, né? Ainda existia Israel no tempo de Miqueias, né? Mas como esse homem foi mal visto, né? Havia lá uma corrupção, desonestidade, suborno, idolatria também. Eles adoravam, mas como gostava aquele povo de adorar ídolos daqueles povos que eles haviam expulso e que ainda restavam lá por lá, alguns deles, né? E esses deuses eles tinham que adorar, né? Que coisa mais triste. O rei dizia, adore esses deuses, e todo mundo, assim, claro. Ai, que povo mais ingênuo, né? Então eles usavam também lá os pobres como mão de obra barata, né? Exploravam, eles se enriqueciam, né? E foi no tempo desse Miqueias que os assírios tomaram Israel, né? E Miqueias, infelizmente, não. Gente,
A questão aqui é como é difícil ser profeta, né? E outra coisa, como é difícil estudar a profecia, se aprofundar em profecia e querer alertar hoje a igreja. Isso é difícil, isso não é ouvido, não. Isso é combatido, é mal visto, inclusive, né? Eu sei por mim, eu gosto de profecia, eu estudo profecia, por quê? Uma das razões é porque sou professor de universidade e nas universidades existe, tem ali que está a ciência, né? Aqui que você faz ciência. Nas universidades existe o orgulho, vamos dizer assim, da capacidade de prever, né? Então você aprofunda na ciência para poder prever o que acontece, se isso, aquilo, se combina o que acontece ali, etc e tal. Bom, eu tenho uma ciência que prevê coisas com absoluta segurança, a profecia, por isso me aprofundei. Eu tenho sido ouvido na universidade algumas vezes por isso, mas não com muito interesse, a não ser em alguns momentos. Por exemplo, quando derrubaram as Torres Gêmeas, vieram perguntar: ô Silberto, não tem uma profecia sobre isso? Tu não sabe nada sobre isso? Então, bom, foi minha vez, né? E em outras ocasiões. Bom, Ezequiel, outro que sofreu, né? Vocês sabem, eu digo para vocês que se Deus me chamasse para ser profeta, eu aceitaria. Eu sou durão, sou cabeçudo, sou osso duro de roer, mas agradeceria se ele não me chamasse. Né? Bom, o povo de Deus se torna igual a Sodoma, né? Mas Deus ainda queria restaurar esse povo, né? Esse aqui está se referindo a Judá, né? Queria restaurá-los do cativeiro, Judá. O pecado, a exploração dos pobres. Naquele tempo isso era gravíssimo, isso acontecia muito. Hoje também acontece, né? Mas parece que entre nós, o povo de Deus, não é tanto. Entre nós, hoje, o grave problema nosso é adorar ídolos modernos, né? Ídolos modernos. Todo mundo sabe o que é isso, não vou gastar muito tempo. Mas naqueles tempos, Ezequiel também foi defender os pobres, né? Eu não pulei nada aqui. Dá uma olhada. Amós. Não, está certo. Então Deus queria restaurar Judá após o cativeiro. Olha, agora vê se vocês param de explorar os pobres, né? E Ezequiel comparou aquela iniquidade dos judeus. Agora só tinha judeu ainda no tempo. Israel já tinha desaparecido no tempo de Ezequiel. Vocês são parecidos com Sodoma, né? Gente dura. Deus ainda queria restaurar. Isso já estando em cativeiro, né? E agora vamos aqui para o último profeta, Isaías, um dos grandes profetas, né? Esse também se voltou. Então, o nosso assunto é esses todos os profetas se voltando contra a exploração dos mais fracos, dos menos inteligentes, dos que não tiveram tanta oportunidade, dos que perderam por algumas razões, por causa de vários motivos, que se tornaram pobres e daí não conseguiu mais se restabelecer, esse tipo de coisa, né? Eu conheço aqui na minha cidade pessoas que se deram mal na vida, estavam muito bem na vida, se deram mal e nunca mais se restabeleceram. Parece que tem uma praga em cima de certas situações, né, que inviabiliza que a pessoa se recupere. Que coisa triste, né? Eu sei de uma família que tinha uma livraria grande aqui, que ia bem, era a maior livraria da cidade e faliram. Hoje já se aposentaram, mas tiveram que trabalhar na livraria de outros, como funcionários. Diz que eram donos no espaço central da cidade. Como é triste isso. Então naquele tempo também tinha isso, as pessoas se submetiam a qualquer tipo de trabalho, né? Essa injustiça, essa falta de direito, sem verdade, né? Não obedeciam à verdade, sem retidão. Mas Isaías dizia uma coisa, Isaías enfatizava numa coisa, num ponto importante: vai vir o Redentor, um descendente de Davi, ou de Judá,
né? Vai vir um Redentor, né? Porque Judá foi preservada, Davi foi rei de Israel e Judá, naquele tempo era tudo unido, mas em Judá continua a descendência de Davi, e dali nasceu Jesus Cristo, profetizado aqui por Isaías, não é? Mas Isaías alertava também contra a sacudidura, contra o cativeiro babilônico. Olha, vocês... Isaías profetizou um pouco antes da invasão da Babilônia, né? Foi muito negligenciado, foi perseguido, foi muito mal visto pelos reis, né? Ele também tinha preocupação com a justiça. Ele escreveu de novo, direito se retirou, ele disse aqui, né? Isaías 59, versículo 20, né? Ele disse assim, o direito se retirou, a justiça se pôs de longe, porque a verdade andava tropeçando pelas praças e a retidão não podia entrar, né? Mas ele declarou que Deus estava ciente disso e que ele resgataria seu povo, virá o Redentor. Agora já veio, já fazem quase 2000 anos, né, que ele foi morto. Está no céu, vai voltar já pela segunda vez, né? Depois, mais 1000 anos, vai voltar para a terceira vez para ficar aqui, não é? Ele resgataria o seu povo. Seu povo quer dizer todos aqueles no mundo inteiro que resolveram aderir a Jesus Cristo como seu Salvador. Que assim seja conosco, não é? Que essas mensagens aqui nos orientem no sentido de que nós não cometamos aqueles mesmos erros que todos esses profetas denunciaram, que não venhamos a nos influenciar e afetar por essa idolatria moderna, né? Do mundanismo, das modas, da alimentação errada, etc. e tal, né? Eu estou criando um novo ministério, o Ministério da Saúde, que eu vou me dedicar a isso. Já criei o primeiro sermão baseado não em Ellen White, não sou contra ela não, mas resolvi me basear num documento do governo brasileiro, documento do Ministério da Saúde do governo brasileiro, cujo título é o seguinte, orientações, é mais ou menos isso, orientações alimentares para o Brasil, né? Não é bem isso, mas é parecido com isso. Gente, as orientações dele, parece que foi Ellen White que escreveu aquilo. São extremamente simples, diretas. Vou começar a estudar isso. Agora, estou me aposentando. Tem que fazer um pouco mais para que as pessoas se salvem. Olha, aprendemos desses profetas aqui desta semana que nós devemos ser justos num tempo em que a justiça anda tropeçando. Temos que ser corretos, honestos, verdadeiros, nunca dizer uma mentira, nem de brincadeira, né? Principalmente temos que ser bons para com aqueles que são pobres, aqueles que caíram em desgraça, aqueles que têm uma mente inferior, então não são tão inteligentes. Temos que cuidar deles. Esse é o nosso verdadeiro culto, faz parte do nosso culto. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos, para que sejamos como esses profetas pediram que seu povo fosse. Pedimos isso em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.